Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós, misericórdia, né? E graça para todos nós nesse dia, que é o 5 de julho de 2021, né? Ó, 22. E graças a Deus, né? Estamos aqui de novo, todos nós, vivos em vigilância, né? Em oração, sempre, né? Orai sem cessar, né, irmão? Vigiai e orai. Foi exatamente o grande mandamento do Senhor Jesus, né? Vigiai e orai, além de outros, né? Para que possamos estar sempre atentos, né? E seguirmos os caminhos, né? Ou o caminho das virgens prudentes, em direção a Jerusalém celestial. Amém, graças a Deus. Vamos orar por todos nós, né, irmãos? Para que Deus nos perdoe, né? Para que Ele nos socorra nas nossas necessidades espirituais, também nas materiais, né? Que Ele acrescente a nossa fé, nossa esperança, nos dê obediência à Sua palavra, nos esclareça, né? Acerca dos falsos cristos, falsas religiões, né? Falsas igrejas, falsos irmãos, né? Nos esclareça acerca dos caminhos e do caminho, né? Que devemos seguir, que queremos seguir, né? Para alcançarmos as promessas, né? É o que nós estamos procurando, né? Diligentemente, em oração, em meditação, né? Em obediência à palavra. E amém, Pai, seja com todos nós, então, né? Amém. Sim, irmãos, então o próximo domingo é o segundo domingo, né? Então nós vamos fazer o nosso ajuntamento se não tiver nenhum impedimento lá na escola, né? Vou confirmar aí depois, né? Talvez na quinta-feira, né? Ou sexta eu confirmo aí, né? Se poderemos fazer o nosso ajuntamento. E vamos continuar aí na nossa pequena história da igreja, que na verdade não é mais da igreja, né? Nós já vimos que o castiçal foi tirado, a igreja seguiu o seu caminho, né, em direção a Jerusalém Celestial. E aquele ministério que não se arrependeu foi, né, por outros caminhos, né? Pregando o Senhor Jesus, porque eles disseram que tinham crido, né? Pregando o Senhor Jesus segundo a lei. Então agora nós estamos vendo aqui, né, algumas coisas que aconteceram para que a gente possa desvendar, né, todos esses mistérios, né, dessa prostituta que é a rainha, que são as religiões, né, e que querem tomar o lugar da igreja, não é isso? Então nós vimos aí, né, que essa igreja, né, que se chamou de católica, já lá pelo ano 180 por aí, como nós vimos, né, nós vimos aqui que eles convocaram aí, né, depois que o Constantino disse que creu, né, subiu ao poder e convocou aí o concílio de Nicéia, né, que é tido para eles lá como o primeiro concílio. Então foi o Constantino que convocou esse concílio, né? Foi ele. Ele esteve à frente de tudo, pagou as despesas, né? E coordenou e liderou, digamos assim, as discussões que aconteceram lá nesse concílio. E esse concílio ele estabeleceu aí uma lei canônica, né? Conforme a gente já tinha visto, alguns pontos, né? Os principais é que ele deu jurisdição aos bispos de Alexandria, de Roma, de Antioquia e de Jerusalém.
né, com a primazia do bispo de Roma, né? Então nós vamos ver aí o que foi que aconteceu com essa primazia depois, né? Com essa primazia e com essas 4 grandes cidades aí, né? Também eles decidiram lá que o batismo realizado por hereges eles são nulos, né? O batismo, né, é da igreja, né? Não é nem deles, né? Proibiram, né, a usura entre o clero. E aí foram essas as principais tomadas de decisão lá dessa lei canônica, né? Então nós vamos continuando aqui. Queria fazer aqui um pequeno resumo, né, das controvérsias que apareceram, né, no início, exatamente da igreja e também no início, e que passou, digamos assim, né, para essa religião chamada Igreja Católica. As principais, né, a primeira foi a controvérsia da circuncisão, né, ou da lei de Moisés, que é descrita lá no Atos 15, né. Depois veio uma controvérsia chamada docetismo, que nós já vimos, né. Docetismo significa para aparecer. Então essa controvérsia dizia o quê? Que Jesus era um espectro, né? Tipo um fantasma. Ele não sofreu nada, ele, né, enfim. Ele era, né, um fantasma, né? Digamos assim. Que era a doutrina lá do docetismo, né? E ele não era carne, né? E nem sangue, né? Tinha só a aparência de humano. Controvérsia grande, né? A outra controvérsia foi a da Trindade, né? Ou das heresias trinitárias, né? Que começou lá com Tertuliano, né? Lá pelos anos 160 até 220, até hoje, né? Essa controvérsia está aí nas religiões. A outra controvérsia foi a natureza de Jesus Cristo, né? Que a gente já viu aí que o docetismo já negou que ele é carne e sangue, né? Que ele veio em carne e sangue. A outra controvérsia foi a do gnosticismo, né? Que nós já vimos também. Essa foi uma das piores, né? Porque exatamente criou grandes teorias acerca da visão do universo, né? Da visão do Deus Criador dos céus e da terra e de tantas outras coisas. A outra controvérsia foi a da Páscoa, né? São grandes controvérsias, né? Grandes discussões. Outra foi a do arianismo, né? Nós já vimos também, né? E a outra foi a do novacionismo, que também já vimos, e depois a gente vai ver com mais alguns detalhes, né? Certo? Nós já vimos algumas coisas, só para recordarmos, né? E vermos exatamente essa história aí das controvérsias, né? Que são o quê? São teorias, né? Doutrinas estranhas, né? Certo? Então, continuando aí com a nossa história, né, nós vamos ver que no ano de 380, o imperador Teodósio I, depois de Constantino, né, bem depois, ele assinou um decreto, né, chamado de Edito de Tessalônica, que fez o quê? Que declarou a Igreja Católica, né, como sendo a religião oficial do Império Romano, né? Então, o que ele fez? Ele tornou legal, digamos assim, né, aquilo que o Constantino já tinha feito de fato, né? Certo? E aí nós vamos começar aqui agora a falar algumas coisas
sobre a liderança, né, os líderes, né, do catolicismo romano, certo? Que se resume no quê? Na história do papado, os papas, né? Que nós vamos ver e podemos afirmar com certeza que o primeiro papa da Igreja Católica foi com certeza o Constantino, porque ele foi o primeiro papa, com certeza, da Igreja Católica. O que ele fez? Tomou a frente e liderou, né, todos os seus acontecimentos. Mas nós vamos parar por aqui hoje, amanhã a gente continua, e até amanhã, se Deus quiser, e paz seja com todos nós.